Clara, pega a calculadora. Pessoal, vamos então dar prosseguimento aqui. Nós começamos na quinzena passada a estudar termoquímica. Então, termoquímica é a ciência que estuda o calor liberado ou absorvido nas reações químicas ou físicas, ou nos processos físicos ou químicos. Toda transformação, seja física ou seja química, necessariamente acontece liberando ou absorvendo calor. E aí nós temos dois tipos de processos, os endotérmicos e os exotérmicos. A quantidade de calor envolvida em uma reação química é representada por ΔH, variação de entalpia. Eu posso escrever uma equação assim, por exemplo, ó, carbono sólido ou carbono na forma grafite mais O2 gasoso produzindo CO2 gasoso. E aí, ponto e vírgula, por exemplo, ΔH igual menos 393 quilojoules. Então, ΔH significa variação de entalpia, que é a quantidade de calor liberada ou absorvida numa reação. Quando o ΔH é negativo, negativo em matemática significa perda. Então, a reação libera calor. Então, como é uma reação de combustão, essa reação vai liberar 393 kJ de calor. Isso se eu estiver queimando 1 mol de carbono e 1 mol de oxigênio para produzir 1 mol de CO2. Se aqui fosse 10 mols produzindo 10 mols, daria 3.930. Sempre proporcional. Quando a gente estudou cálculo estequiométrico, a gente relacionava as quantidades de reagente e de produto, em termos de massa, de volume, de quantidade, de número de mols. Agora a gente pode criar mais uma coluna, que é a quantidade de calor envolvida no processo. Este valor de ΔH depende da condição experimental. Aí, na condição padrão, Professor, o senhor oi, parou de falar? não, tá É me porque. escutando? Agora eu tô, mas é porque, tipo assim, Tá. o senhor tinha falado na condição padrão, aí Aí eu parou de fui falar do escrever. nada. Então, é Ah, porque eu fui tá. escrever. Nas condições padrão, a temperatura é 25 graus Celsius, a pressão é 1 atmosfera. Faz mais sentido falar de pressão quando tiver substância no estado gasoso. E o estado alotrópico mais estável, quando houver. Não é toda substância que possui alótropo, mas, por exemplo, o carbono possui. Existe o carbono na forma grafite e o carbono na forma diamante. Quem é o mais estável? É o mais abundante. É o grafite. Só um instantinho, William. Existe o oxigênio O2 e O3, que é o ozônio. Qual é o mais estável? O2. E o CO2 não tem alótropos, então fica CO2. Se todas as substâncias estiverem a 25 graus Celsius, o carbono será grafite, o oxigênio será gasoso, o CO2 será gasoso nesta temperatura e nessa pressão. Qual é o alótropo mais estável do carbono? É a forma grafite. Qual é o alótropo mais estável do oxigênio? É o O2.
e não o O3, que é o ozônio. Então, esta equação, né, esta reação está na condição padrão. Quando estiver na condição padrão, eu posso colocar aqui no ΔH esse símbolozinho aqui, ΔH zero. Zero significa que está na condição padrão. Se estivesse uma condição diferente da padrão, este ΔH teria um outro valor. Então, nós iremos trabalhar com experimentos na condição padrão. Digo, William. Professor, o senhor pode, por favor, rapidamente, né, porque eu sei que para não atrapalhar a aula, só rever o conceito de alótropo, porque eu acho que eu sei, mas eu tenho uma vaga ideia de que eu não lembro. Alótropo é o fenômeno de ocorrência de duas substâncias, né, o fenômeno de ocorrência natural de substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Então, o alótropo sempre é uma substância simples, possui um único elemento. Então, existe o carbono na forma grafite e existe o carbono na forma diamante. Existe o oxigênio na forma de O2 e na forma de O3. Existe o fósforo na forma de PN, sendo N um número muito grande, que é o fósforo vermelho. Existe o P4, que é o fósforo branco. Os da esquerda são os alótropos mais estáveis, que são os mais abundantes na natureza. Os da direita são os menos abundantes, né? São os mais raros. Então, nós teremos que, para os alótropos mais estáveis, a sua entalpia, por convenção, vale zero. E para os menos estáveis, a entalpia é maior do que zero. Por exemplo, a entalpia do grafite, como é o alótropo mais estável, é zero. A do diamante é 1,9 quilojoules, a mais do que o grafite. Então, um mol de diamante é 1,9 quilojoules mais energético do que um mol de grafite. Lembrou? Sim, obrigado. Por nada. Então, pessoal, para a aula de hoje, nós aprenderemos a calcular o ΔH de uma reação sem utilizar um calorímetro. Estes valores são experimentais. São obtidos através de um equipamento chamado calorímetro. Literalmente é pegar grafite e queimar na presença de oxigênio no interior do equipamento e medir a quantidade de calor que é liberada nesse processo. No entanto, em algumas situações, há inviabilidade técnica de se realizar a reação. Por exemplo, se eu tiver um explosivo, eu não consigo realizar a combustão de um explosivo no interior de um calorímetro, porque vai danificar o equipamento. Se eu tiver uma reação que envolve substâncias tóxicas, por exemplo, eu não quiser trabalhar com essa substância, eu posso calcular o ΔH de uma outra forma, que não seja experimental. Então, existem duas maneiras da gente calcular ou da gente estimar o ΔH, o calor envolvido em uma reação. Um deles é a energia de ligação e o outro é a lei de Hess. Então, nós veremos esses dois passo a passo hoje. Como aplicar a lei de Hess e como aplicar energia de ligação nos dois casos para calcular o ΔH de uma reação sem precisar de um calorímetro, sem precisar realizar o experimento. Entre os dois métodos, o melhor é a lei de Hess, porque a lei de Hess será a manipulação teórica de dados experimentais e se aplica a substâncias sólidas, líquidas ou gasosas. E energia de ligação não fornece resultados tão interessantes, tão precisos,
e só pode ser aplicado para reações em fase gasosa. Todos os reagentes e todos os produtos devem ser gases, para eu conseguir utilizar esse conceito de energia de ligação. Já na lei de Hess não tem essa limitação. Então, o que seria energia de ligação? Sempre que nós tivermos uma ligação química, seja iônica, covalente ou metálica, aqui estou representando ligações covalentes, existe uma energia de ligação associada. Então, se eu tiver a molécula de F2, qual a ligação que existe? Flúor, ligação simples, flúor. Existe uma energia associada a essa ligação. Quanto que é o ΔH? Esse ΔH seria a energia de ligação. A quantidade de calor necessária ou envolvida na formação da ligação flúor-flúor. Já na ligação cloro-cloro, a energia de ligação é 241,6 kJ por mol de ligação. Flúor, 153. H2O, a molécula é assim. HOH. A ligação que está presente na molécula é hidrogênio, oxigênio, duas ligações dessa. A energia da ligação hidrogênio-oxigênio, eu falo de cada uma, de um mol de cada uma dessas daqui, é 462,3 kJ. Se eu tiver a molécula de CH4, é carbono, que faz 4 ligações, H4. São 4 ligações do mesmo tipo. A energia de ligação carbono-hidrogênio, eu estou falando só de uma, na verdade de um mol, é 416 kJ. E na molécula de N2, nitrogênio, como nitrogênio é da família 5A, para chegar a 8 elétrons tem que fazer 3 ligações. A gente não chama de 3 ligações simples, mas sim de uma ligação tripla. Então, essa energia aqui de 944,7 kJ é para romper um mol da tripla ligação, ou seja, a energia necessária para separar os dois átomos. Então, sempre que eu tiver ligações químicas, haverá uma energia associada a esta ligação. Essa energia é chamada de energia de ligação. Isso significa que se eu quiser quebrar um mol de ligação flúor, eu preciso injetar no sistema 153 kJ de calor. Se eu quiser quebrar um mol de ligação nitrogênio, tripla nitrogênio, eu preciso injetar no sistema 944,7 kJ. Por outro lado, se eu tiver um átomo de flúor aqui, no estado gasoso, outro átomo de flúor no estado gasoso, família 7A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, se eu estabelecer uma ligação, se eu formar uma ligação, será liberado 153 kJ. Então, ΔH será menos 153 kJ por mol de ligação. E se eu quiser quebrar uma ligação dessa, o ΔH será mais 153 kJ. O que eu quero dizer com isso? Que a quebra da ligação é um processo endotérmico. Acontece absorvendo o calor. Se eu quiser romper uma ligação, eu preciso fornecer calor.
E já a formação da ligação tem um ΔH menor do que 0. Então, ela é exotérmica. Por quê? Por que que existe ligação química? Por que que os átomos se ligam? Para atingir estabilidade. Dois átomos de flúor no estado fundamental, cada um com 7 elétrons na camada de valência, eles vão se ligar para atingir a estabilidade. O que é atingir estabilidade? É liberar energia, é minimizar o conteúdo de energia do sistema. Então, sempre que uma ligação química ela é formada, ela é estabelecida, isso acontece para dar estabilidade ao sistema. Dar estabilidade significa liberar energia, reduzir o conteúdo energético do sistema. Então, sempre que uma ligação é formada, o ΔH é negativo, o processo é exotérmico. E o contrário, que é quebrar uma ligação, processo endotérmico, ΔH positivo. Se formar e quebrar uma ligação são processos contrários, o valor do ΔH é o mesmo. Negativo na formação, positivo na quebra. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. Se eu quiser quebrar 1 mol de H2, 1 mol de H2 é hidrogênio ligado a hidrogênio. Se eu quiser quebrar separando em 2 hidrogênios, ΔH mais 435,5 kJ. Não é por mol, mas não é por ligação, mas sim por mol de ligação. Eu tenho a molécula de HCl. Se eu quiser quebrar 1 mol de ligação HCl, separando hidrogênio de cloro, o hidrogênio e cloro no estado fundamental, hidrogênio com 1 elétron aqui, o cloro com 7. Eu preciso fornecer 430 kJ por mol. E se eu quiser dissociar, separar a molécula de CO2, eu tenho que quebrar este C dupla O e este C dupla O, formando um carbono no estado fundamental, que tem 4 elétrons, e 2 oxigênios, que tem 6 elétrons cada. Cada mol de ligação dupla, cada mol C dupla O precisa de 804,3 kJ. Como a molécula de CO2 tem 2 ligações, C dupla O será necessário 2 vezes 804,3 kJ. Então, quebra de ligação é processo endotérmico, ΔH positivo. Formação de ligação é processo exotérmico, ΔH negativo. Conhecendo-se a energia de ligação, a gente consegue estimar o ΔH de reações em fase gasosa. Dúvidas até aqui? Professor, estou em dúvida quanto à questão do mol. Tipo assim, em tal quantidade de mols eu vou precisar dessa quantidade de quilojoules. Aqui, ó. Vou pegar aqui, HCl. Se eu quiser quebrar essa ligação, eu vou precisar de quanto de energia? 430,5 quilojoules. Para quebrar quantas ligações? 6 vezes 10 a 23 ligações.
Então, 430,5 não é a energia necessária para quebrar uma única ligação, mas sim para quebrar 1 mol de ligações. 6 vezes 10 a 23 ligações. Então, essa energia de ligação aqui não é de uma única ligação, é de 1 mol de ligações. Quando a gente balanceia as equações, esses números que a gente coloca aqui não é mol, 2 mols para 1 mol para 2 mols. Então, este ΔH aqui não é para 2 moléculas reagindo com uma molécula, mas para 2 mols reagindo com 1 mol. Então, esses valores aqui de energia de ligação não é para quebrar uma única ligação, é para quebrar 1 mol, para quebrar 6 vezes 10 a 23 ligações. Entendeu? Sim, mas eu vou precisar saber a massa? Não. Cada ligação química tem sua energia de ligação, que é característica da ligação. Esses valores são tabelados. Então, dá uma digitadinha no Google aí. Tabela de energia de ligação. Você vai achar a tabela com várias ligações e a energia associada a cada uma dessas ligações. Esses valores já são conhecidos. Então, você não precisa memorizar. Deixa eu procurar uma tabela aqui. Só digita no Google, vai ser mais rápido. Tabela de energia de ligação. Aí você vai em imagens. Aí tem várias tabelas, tá vendo? Uhum. Algumas menores, outras maiores. Tem tabelas enormes também, tá? Se você for procurar mais. E aí nessas tabelas você vai encontrar praticamente todo tipo de ligação que existe. Entendeu? Entendi. Você não precisa memorizar, não precisa saber quanto vale a energia de ligação. É tabelado. Você só precisa saber que para quebrar uma ligação, o processo é endo, para formar o processo é exo. Que cada ligação tem uma energia de ligação que é característica daquela ligação, se ela é mais intensa, se ela é menos intensa, e aí o seu ΔH vai ser próprio daquela ligação. Você não precisa memorizar o valor, mas saber o que significa aquele valor. Entender que quando você olhar para esta tabela aqui, é mais difícil quebrar uma ligação nitrogênio tripla nitrogênio, que precisa de 945 de energia, do que quebrar uma ligação flúor-flúor, que precisa de 153 de energia. Nesta tabela, a ligação flúor-flúor é a mais fácil de ser rompida. E a nitrogênio tripla nitrogênio é a mais difícil de ser rompida, porque requer mais energia. Que quebrar a ligação é endotérmico, formar é exotérmico. Mais alguma dúvida? Professor, Oi? o senhor tinha comentado das ligações, mas, por exemplo, se eu estou comparando moléculas ou se eu estou comparando algo maior e eu estou querendo ver a quantidade, a energia das ligações. Eu sei que uma determinada ligação ela exige mais energia para quebrar do que outra. Só que se eu tenho mais da outra para quebrar, eu não vou precisar de mais energia naquela molécula do que dessa que exige mais energia? Sim. Vamos ver isso agora, pode ser? Nos exercícios? Pode. Sim, você tem uma ligação que precisa de menos energia para quebrar. Mas em contrapartida, você tem mais moléculas. Não é isso? Isso. Então, vamos resolver isso agora, então, tá? Se você não entender, você me fala. Pessoal, aqui é o seguinte. Nesse exercício aqui, eu coloquei 3 reações químicas e à direita o ΔH na forma de uma interrogação. E eu tenho uma tabela com energia de ligação. Nessa tabela contém todas as ligações que estarão presentes
nessas substâncias aqui. Para qualquer ligação que estiver presente aqui nessas substâncias, a sua energia de ligação se encontra aqui nesta tabela. Então, eu tenho esses valores, e a partir dessas energias de ligação, a gente vai calcular, a gente vai estimar o ΔH. Como eu comentei, energia de ligação só serve para reações em fase gasosa. Então, todas as substâncias aqui estão no estado gasoso. Como que eu vou resolver? Então, essa primeira equação aqui, copio ela para cá, ó, CH4, diminuir um pouco, mais Cl2, produzindo CH3Cl mais HCl, todas as substâncias no estado gasoso. Gasoso. E aí eu quero saber o ΔH. O que eu vou fazer agora é opcional, mas ajuda bastante, que é escrever a fórmula estrutural plana dessas substâncias. CH4 é assim, ó, carbono da família 4A. Então faz 4 ligações. CH4 mais Cl2, cloro é da família 7A. Para chegar a 8 elétrons, faz uma ligação. CH4 e CH3Cl. É bem parecido. CH3 e só mudou aqui, ó, Cl. Mais HCl. Hidrogênio faz uma ligação, cloro faz uma ligação. ΔH interrogação. O que tem de diferente entre os reagentes e os produtos? Observem. Essa parte aqui da molécula, ó, a molécula está igual. Então, o que aconteceu? Quebrou essa ligação e quebrou essa, certo? O CH3 se separou do H. Este cloro se separou do outro. E aí, em seguida, esse CH3 se chocou com esse cloro e formou essa ligação. E este hidrogênio aqui se chocou com esse cloro e formou essa ligação. Então, o que é uma reação química? É você quebrar ligações das substâncias reagentes e encaixar esses átomos em novas posições, gerando novas substâncias. Então, foram quebradas 2 ligações e foram formadas 2 outras ligações. É como se eu pegasse um Lego, desmontasse e com as mesmas peças eu montasse uma outra estrutura. É o que foi feito aqui. Desmontei as peças e montei de uma forma diferente. Não desapareci com nenhuma peça, não criei nenhuma peça, somente encaixei as peças em posições diferentes. Para quebrar a ligação, processo é endotérmico. E para formar ligações, o processo é
exotérmico. Parte 1, lado esquerdo, absorve calor. Parte direita, libera calor. Quanto de calor foi necessário para quebrar esta ligação? Mais carbono e hidrogênio. Qual a energia de ligação aqui? 414. Mais, para quebrar essa ligação, cloro, cloro, 242. Menos, para formar a ligação carbono-cloro, quanto que foi liberado? Menos, perdeu, liberou energia. Carbono-cloro, 329 e 9. menos, para 300 formar a ligação tá. hidrogênio-cloro, 432. 2. A reação tem uma parte que absorve calor e tem uma parte que libera calor. Se o calor absorvido predominar sobre o calor liberado, a reação será endotérmica. E se o calor liberado predominar sobre o calor absorvido, a reação será exotérmica. Ou seja, se a parte em vermelha for maior do que a parte em azul, endotérmico. Se a parte em azul for maior do que a parte em vermelho, exotérmico. Então, a gente soma esses valores agora. Se eu tiver uma calculadora, tá aqui. Meu filho não comeu ela, não. Aqui vai dar 656 menos 761. Isso aqui é justamente o ΔH. O ΔH é o saldo entre a quantidade absorvida e a liberada. E este ΔH vai dar menos 105 quilojoules. Dúvidas aqui? William? Professor, não é uma dúvida, não. É tanto uma curiosidade. É uma dúvida também, né? É uma curiosidade minha. É que eu tô querendo saber. Dá pra ser nulo, nesse caso, Nunca. tipo assim, não ser nem endotérmico, Não. nem exotérmico? Não. Toda reação química ou é endotérmica ou é exotérmica. Por mínima que seja a quantidade absorvida ou liberada, sempre haverá. Não tem nenhuma reação química que envolva uma quantidade nula de calor. No caso, o saldo, no caso, né? Porque de todo jeito a gente viu que todo o processo. Uhum. Nunca vai dar zero, tá? Ok. Nunca. Por mínimo que seja esse valor 0,00001, nunca dá zero, tá? Segunda reação. Que horas que acaba a aula? 9h50, né? 2HI mais Cl2, produzindo 2HCl mais I2. ΔH igual a uma interrogação. É importante vocês saberem as ligações, tá? 1A
7A, 7A. Já tem todas aqui. 1A, 7A, 7A. H e 7A faz uma ligação. Hidrogênio faz uma ligação. Então, vai ficar H, ligação simples, e duas moléculas. Vou escrever HI duas vezes. Mais cloro, família 7A, para chegar a 8 elétrons, faz uma ligação. Cloro, cloro. Produzindo HCl, hidrogênio faz uma ligação, cloro faz uma. Como são dois HCl, eu escrevo duas vezes. Mais I2, iodo da família 7A, para chegar a 8 elétrons, faz uma ligação. ΔH igual a uma interrogação. E aí, na reação, eu quebro essa ligação, quebro essa e quebro essa. Separo todos os hidrogênios, separo todos os cloros. E aí, este hidrogênio se choca com esse cloro, esse hidrogênio se choca com esse cloro, forma 2 HCl. E este iodo se choca com esse iodo, forma I2. Então, 3 ligações sendo quebradas e 3 sendo formadas. Quebra de ligação, processo é endotérmico. Formação de ligação, processo é exotérmico. Endo é quebra, exo é formação. HI, com a energia de ligação HI, 298. Então, quebra mais 2 vezes 298. Mais uma vez cloro, cloro. 242. Menos, agora exotérmico, lado direito, 2 vezes HCl, 432. Menos uma vez e 2. 151. Isso é igual ao ΔH. ΔH é o saldo entre a quantidade absorvida e liberada. Então, 2 vezes 298 mais 242 dá 838. Menos 1015 é igual ao ΔH. O calor liberado, 1015, predominou sobre o calor absorvido, 838. Então, a reação vai ser exotérmica. Vai dar menos 177 quilojoules. Dúvidas aqui? Professor, uma coisa que eu também tinha ficado em dúvida quanto a cima, né, é a questão do resultado ficar negativo. Eu sei que os números negativos é por causa do exotérmico, mas tem qual o uma resultado? O ΔH ou da ligação? O ΔH. Uhum. Ele é negativo. E eu sei que
os valores negativos eles são atribuídos ao exotérmico. Tem alguma coisa a ver? Sim, esta reação aqui é exotérmica. Qual é o ΔH da reação? Menos 177 kJ. Então, a reação ela é exotérmica. Toda reação química vai ter uma parte que é endo e uma parte que é exo. Se a parte exo predominar sobre a endo, a reação como um todo será exotérmica. Ou seja, a formação da ligação liberou mais calor do que as quebras. Liberou quanto a mais? 177 kJ. O processo todo, que é a reação química, é exotérmico e libera 177 kJ de calor. Este ΔH aqui é o da reação, é o do processo todo. Entendeu, André? Entendi sim, professor. Muito obrigado. Por nada. Diga, William. Professor, a reação ser endotérmica ou exotérmica também significa que, por exemplo, se algo está reagindo com alguma coisa, vai ficar um pouco estranho no começo, mas, por exemplo, está acontecendo alguma reação no decorrer da minha vida e eu faço esse cálculo. Isso quer dizer que eu posso saber se algo vai estar liberando calor ou puxando calor? Isso. A energia de ligação e a lei de Hess, que é o próximo passo que a gente vai estudar, permite calcular o ΔH de uma reação sem precisar executar a reação, sem precisar de um calorímetro. Entendi. Quando que você utiliza energia de ligação ou a lei de Hess? Quando você tiver uma inviabilidade ou uma dificuldade técnica. Por exemplo, se você quer testar o ΔH de uma reação que é explosiva. E aí, pela substância ser explosiva, quando você queimar essa substância no interior do calorímetro, ele vai danificar o equipamento e você não consegue medir. Eu posso Porque é usar uma isso reação também. muito violenta. Eu posso usar isso também quando eu não tiver um calorímetro? Por exemplo, se eu quiser. Pode, isso, quando você não tiver um calorímetro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem tosco, mas por exemplo, se alguém quer ver que tipo de tinta essa pessoa poderia usar no quarto dela ou na casa dela para deixar a casa dela mais fria ou mais quente de uma forma que ela absorveria menos calor ou mais calor, ela poderia usar isso? Não. Porque aí Ah, tem relação com a cor da tinta, com a entendi, condutividade da tinta. Não é, pintar uma parede não é uma reação química. entendi. É um Não processo tem, físico, é só um tem recobrimento de outros uma superfície. fatores. A tinta ela já está pronta. Quando Entendi. você passa tinta na parede, você não está fazendo uma reação. A reação seria em Você, si, por exemplo, se eu fosse construir a casa, por exemplo, fosse construir a parede, no caso, né? a reação, na verdade, em relação à tinta seria a produção da tinta, né? E não eu pintar em si. Seria na Não, escolha, por exemplo, da tinta em si, baseado no que eu fosse usar e Isso, não na cor isso, propriamente dita. para Entendi. deixar o ambiente mais quente ou mais frio seria a escolha dos materiais, em termos de cor, de Exato. condutividade, Entendi. Obrigado. por nada. Mais alguma dúvida? E Professor, a o senhor não esqueceu última, da pergunta, não, né? qual pergunta? Aquela que eu tinha feito da parte das moléculas, lembra? Que você tinha falado que ia responder nos exercícios. Então, aqui, vamos lá, ver se eu respondi. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Eu tô perguntando porque eu não consegui Sim, perceber enquanto respondia os exercícios. porque senão, deixa eu ver se dá para te responder aqui, mas porque as quantidades, vamos para o próximo, para ver se eu consigo aqui. O que eu queria te mostrar era se fosse assim, ó. Tipo aqui, 2 vezes 298, tá vendo?
e aqui fosse 1 vezes 432. Que às vezes aqui tem o dobro, mas esse valor é menor, tá vendo? Ó, 298, por exemplo, é menor que 151. Ou se você analisar assim, ó, do lado esquerdo, estão sendo quebradas quantas ligações? 2, 3 ligações. Do lado direito estão sendo formadas 3 também. Deixa eu ver no próximo exemplo. Aqui vai estar quebrando 5. E aqui vai estar formando 6. Vamos ver se nesse exemplo dá para te responder. Que aí não vai ficar igual a quantidade, tá? Então, resolvendo esse terceiro exercício aqui, ó, 4HCl. Professor, antes eu posso tirar uma dúvida? Pode, pode. Porque a entalpia não seria o final menos inicial, tipo, o produto menos reagente? Mas então, daquele lado, não seria, tipo, menos 1.000 e alguma coisa, menos 800 e alguma coisa? Deu para entender? Então, sim, ΔH é a entalpia final menos a entalpia inicial. Vamos lá. Deixa eu terminar de escrever essa equação que eu já te mostro aqui. Tá bom. Delta H é sempre a propriedade final menos a propriedade inicial, tá certo? Só que este H aqui, de entalpia final, entalpia inicial, se refere à energia das substâncias e não à energia da ligação. Esses cálculos que nós estamos fazendo é da energia da ligação química e não a energia da substância. Percebe a diferença? Ah, entendi. Então, se eu pegar o conteúdo total, a energia total dessas substâncias, produto, e subtrair da energia total dos reagentes, vai dar o ΔH. O ΔH é como se fosse uma escada. Os reagentes estão aqui. E os produtos estão aqui. Para o reagente se transformar em produto, ele precisou descer a escada, ou seja, o conteúdo de energia diminuiu. Ou seja, quando você desce uma escada, você está indo para uma região de menor energia potencial. Quando você sobe uma escada, você vai para uma região de maior energia potencial. Então, eu estou falando das substâncias. Então, esse ΔH é a energia da substância. Energia total dos produtos menos a energia total dos reagentes, não a energia de ligação. Energia total é o somatório de todas as formas de energia. Energia relacionada ao movimento das moléculas, energia que está nas ligações, energia que está nos núcleos, energia que está na vibração da ligação, que está na rotação das moléculas. É o somatório de todas as formas de energia que estão presentes em uma substância. Então, se eu pegar a energia total de uma substância, produto, menos a energia total da substância reagente, vai dar o ΔH. O que eu estou fazendo aqui é só energia de ligação. Entendeu? Entendi, sim. Esse aí a gente estava usando na aula passada, né? O final menos inicial. Isso, é. Mas é a energia da substância. Uhum. Tá bom, obrigada. Por nada.
Então, pessoal, fazendo a fórmula estrutural, hidrogênio, família 1A, cloro, 7A, oxigênio, 6A. Cloro, 7A. Então, hidrogênio faz uma ligação, cloro faz uma ligação. HCl, 4 moléculas. Mais O2, família 6A, para chegar a 8 elétrons, ligação dupla. H2O, 2 moléculas, mais cloros, família 7A, faz uma ligação. 2 moléculas. E aí eu vou quebrar aqui. E quebrar aqui. Separei 4 hidrogênios. Separei 4 cloros e 2 oxigênios. Aí vem um hidrogênio e se choca aqui. E o outro hidrogênio se choca aqui, um de cada lado desse oxigênio, formando água. Aí vem esse hidrogênio, se choca aqui, e esse se choca aqui, um de cada lado do outro oxigênio, formando outra molécula de água. E aí um cloro se choca no outro, um cloro se choca no outro, formando 2 Cl2. No primeiro membro aqui, quebra de ligação endotérmico. No segundo membro, formação de ligação, que é exotérmico. Estou quebrando 4HCl, quebra endotérmico, mais HCl 432, mais 4 vezes 432, mais O dupla O. O dupla O, 494. Menos 4 ligações do tipo HO, ou OH, H ligado ao oxigênio, ligação simples, 461, menos 2 vezes cloro, 329. Aqui, William. 494 é maior do que 329. Só que tem 2 vezes 329. Então, essa energia aqui, 329, é menor do que 494. Em contrapartida, são formadas 2 ligações de 329. Então, 2 vezes 329 vai dar maior do que 494. Ou se eu pegar do lado esquerdo todo aqui, tem 5 ligações sendo quebradas. 4 mais uma dupla, 5. Do lado direito estão sendo formadas 6 ligações. E aí o calor vai dar diferente. É mais ou menos o que você estava perguntando, tá vendo? Sim. 494 é maior do que 329. Por outro lado, são 2 de 329. Mas o importante é você não olhar por ligação, você olhar o todo. Todas as quebras e todas as formações. E ver o saldo. Isso aqui é igual ao ΔH.
Então, ΔH é igual a parte em vermelho, (2.222) menos 1.186. Não. Tem coisa errada aqui. Professor, eu acho que na tabela tá CL com outro número. CL 242. Tá, obrigado. Tá errado aqui mesmo. Menos 2.328. Então, o calor liberado predomina sobre o calor absorvido. E o saldo é menos 106. Dúvidas aqui? Pessoal, as três reações deram ΔH negativo. Por quê? Porque a maioria das reações químicas são exotérmicas. Quase sempre que vocês forem olhar o ΔH de uma reação, será negativo. A maioria das reações tem ΔH negativo, tá? A maioria das reações são exotérmicas. Mais alguma dúvida? Posso passar para a lei de Hess? Pode sim. Vamos lá, hein? Pessoal, lei de Hess. A lei de Hess, ela permite estimar o ΔH de uma reação química sem precisar executar a reação. E não tem limitação de estado físico. Pode-se aplicar substâncias em fase sólida, líquida ou gasosa. O ΔH obtido pela lei de Hess é bem mais preciso do que o ΔH obtido pela energia de ligação. Porque vocês verão que a lei de Hess, ela não é totalmente teórica. Ela é uma manipulação teórica de dados experimentais. É como se eu pegasse vários resultados experimentais, já tabelados, já conhecidos, resultados que foram obtidos em um calorímetro, e aí eu faço uma manipulação matemática, eu vou somar, vou subtrair, vou multiplicar valores que são experimentais. Então, a manipulação matemática, ela é teórica, mas é uma manipulação de valores que são experimentais. Por isso que os resultados obtidos pela lei de Hess são bastante interessantes. Agora, o que diz a lei de Hess? Ela diz o seguinte, que a variação de entalpia de uma reação química, ou seja, o ΔH de uma reação química, depende exclusivamente do estado inicial dos reagentes,
dos reagentes e do estado final do produto. Mesmo que a reação aconteça em uma ou em diversas etapas. Em outras palavras, eu tenho o reagente aqui nesse patamar. E eu tenho o produto aqui nesse patamar. Quanto que é o ΔH? Né, que é o eixo Y de energia. O ΔH é a diferença entre a entalpia do produto e a entalpia do reagente. Agora sim, HF menos HI. Eu estou falando das energias da substância. ΔH é esse valor aqui, maior do que 0. Para o reagente chegar ao produto, isso pode ter acontecido em uma única etapa. Ou o reagente formou A, o A formou B, o B formou C e o C formou o produto. Não interessa se foi em 3 etapas ou se foi em uma única etapa. Se eu partir do mesmo reagente e cheguei no mesmo produto em uma, em 3 ou em 1000 etapas, o ΔH será o mesmo, independente da quantidade de etapas que tenha o processo. Se eu saio do mesmo ponto inicial e chego no mesmo ponto final, eu terei o mesmo ΔH da reação. Se eu quero sair daqui de casa e ir na padaria, não interessa o trajeto que eu farei. Se eu vou percorrer 200 metros, 2 quilômetros ou 10 quilômetros. Saí da minha casa, cheguei na padaria, eu saí do mesmo estado inicial, cheguei no mesmo estado final. Indo a pé, indo de carro, de bicicleta, subindo morro ou descendo morro, ou contornando, não interessa. Eu saí do mesmo estado inicial, cheguei no mesmo estado final, o ΔH será o mesmo. Então, esta reação química aqui, ó, que a gente conhece bastante, C mais O2 produzindo CO2, não existe. Carbono, quando queima com oxigênio, não produz CO2. Primeiro, o carbono reage com oxigênio e produz monóxido de carbono, CO. Quanto de energia que é liberado nesta primeira etapa? 110,3 quilojoules. Aí esse CO novamente reage com oxigênio e produz CO2. Neste segundo estágio, é liberado 283 quilojoules. Se a reação acontecesse em uma etapa, ela sairia de C mais O2 produzindo CO2, liberando 393 quilojoules de calor, ou em 2 etapas ela vai liberar 110,3 e depois 283. Se eu sair do mesmo estado inicial e cheguei no mesmo estado final, o ΔH será o mesmo. Então, menos 393,3 quilojoules é a soma do ΔH da etapa 1 com o ΔH da etapa 2. Em termos de equação, fica assim, ó. C mais meio
O2, produzindo CO. Delta H1 menos 110,3 kJ. Depois, este CO novamente reage com meio O2 e produz CO2, liberando 283 kJ de calor. E aí eu posso somar a etapa 1 com a etapa 2 como se fossem equações matemáticas. Então, se eu tiver x mais y mais 5 é igual a 2x mais 5. Eu não simplifico 5 com 5? Então, aqui se eu tenho um CO gasoso do lado direito, um CO gasoso do lado esquerdo, mesma substância, mesma temperatura, mesma pressão, mesmo estado alotrópico, tudo idêntico, porque as duas entalpias são iguais. E do lado esquerdo eu tenho meio O2 com meio O2. Se estão do mesmo lado, eu agrupo. Então vai ficar, o que que sobra? Carbono, grafite, mais meio com meio, 1O2, produzindo CO2 gasoso. Se eu obtive a equação em vermelho, somando a etapa 1 com a etapa 2, eu vou somar também o ΔH1 com o ΔH2 e vou encontrar o ΔH da reação global. Menos 393,3 kJ. Essa reação em vermelho não existe. Não existe significa ela não ocorre desta forma. Então, muitas das reações que nós vemos nos livros, elas não existem. Elas são reações globais, são reações que acontecem em mais de uma etapa. Por questão de simplicidade, só é mostrado o início do processo e o final do processo. Quando eu olho para a equação C mais O2 produzindo CO2, eu não consigo enxergar as entrelinhas. Eu não consigo saber se acontece em uma ou mais etapas. Na verdade, dá para saber usando cinética química, que é o próximo capítulo. Diga, William. Professor, o senhor falou alguma coisa que, além da reação, enquanto o senhor estava antes dessa segunda linha aqui, porque a minha internet aqui em casa caiu, e aí eu parei de ouvir. Quando eu cheguei, o senhor já estava no final da terceira linha, e aí eu levantei a mão depois, mas aí esperei o senhor falar para falar agora. Eu disse que o carbono, grafite, reage com meio O2 e produz CO, liberando 110,3 kJ de calor. Depois o CO, o que eu produzi na etapa 1, eu vou colocar reagindo na etapa 2. Então, o produto da etapa 1 é o reagente da etapa 2. O CO novamente reage com meio O2 e produz CO2, liberando 283 kJ de calor. E aí eu vou somar a etapa 1 com a 2 como se fossem equações matemáticas. Em matemática, quando eu tenho um 5 no primeiro membro e um 5 no segundo membro, eu não simplifico. Se eu tenho um CO gasoso do lado direito, um CO gasoso do lado esquerdo, eu também simplifico. Se eu tivesse aqui 5 mais 5 no mesmo membro, eu colocaria 10. Como eu tenho meio O2 com meio O2 no primeiro membro, eu agrupo, vai dar 1 O2. Então, fica C mais O2 produzindo CO2. A equação em vermelho
Na verdade, ela não existe. Ela acontece em 2 etapas. E a equação em vermelho a gente chama de equação global. É a equação que representa a queima do carvão na presença de oxigênio, ΔH menos 393,3 kJ. Então, muitas das reações que nós vemos no nosso dia a dia, elas não existem da forma como elas estão escritas. Elas acontecem em mais de uma etapa. Toda reação acontece em mais de uma etapa? Não, mas muitas delas acontecem. E às vezes a gente só enxerga a etapa global. Se vocês lembrarem lá de cálculo estequiométrico, reações consecutivas, que tinha 1, 2, 3 etapas, né? Enxofre virava SO2, SO2 virava SO3, SO3 virava ácido sulfúrico. Vocês vão lembrar de exemplos de processos que acontecem em múltiplas etapas. Dúvidas? Então, pessoal, eu estou partindo aqui na forma de diagrama. Eu estou partindo de 1 mol de grafite e 1 mol de oxigênio. Estou nesse patamar aqui. Aí, esse grafite, ele vai reagir com quanto? Com meio mol de oxigênio. Vai produzir o quê? CO. E o que vai sobrar? Meio mol de O2. Nesta etapa aqui, nós temos o ΔH1, menos 110,3 kJ. Aí este CO reage com meio O2 novamente, formando CO2. E liberando 283 kJ de calor. Se a reação acontecesse diretamente daqui para cá, calor liberado, 393,3. E ela acontecendo em 2 etapas, é o mesmo calor liberado. Grafite é o alótropo mais estável do carbono. Oxigênio é o alótropo mais estável do O2, é o alótropo mais estável do oxigênio. A 25 graus Celsius e 1 atmosfera, nós teremos a condição padrão. Substância simples, por convenção, tem entalpia igual a 0. Ao invés de colocar HI, eu poderia colocar 0 aqui. Se ali é 0, aqui vai ficar menos 110,3. E aqui vai ficar menos 393,3. E a entalpia aqui em quilojoules. Eu conseguiria colocar os valores aqui no eixo Y. Menos 110,3 menos 0 vai dar menos 110,3. Menos 393,3 menos 110,3 vai dar menos 283. Pela lei de Hess, parti do mesmo estado inicial, cheguei no mesmo estado final, em uma ou em 2 etapas, o ΔH será o mesmo. Dúvidas? Voltando lá no comecinho da aula. Você me perguntou, William, sobre a alotropia. Grafite e diamante. Grafite está aqui. Energia 0. O diamante está aqui, ó. Energia. Professor, você só me dá uma licencinha rapidinho, só para falar uma coisa com os meus pais, viu? Pode. Energia 1,9.
mas 1 mol de carbono diamante é somente 1,9 kJ mais energético do que 1 mol de grafite. O que é 1,9 kJ? É nada. É muito pouco mesmo a diferença energética entre o diamante e o grafite. Mas por que é tão difícil para a natureza produzir diamante e é tão fácil produzir grafite se a diferença energética entre as duas formas é tão pequena? A questão é que para o grafite se transformar em diamante, tem que ter uma mudança na estrutura cristalina. E entre a forma grafite e a forma diamante, existem etapas aqui, ó, com valores altíssimos de energia. Ou seja, valores altíssimos requerem elevada temperatura, elevada pressão, muito tempo, milhões de anos. Por isso que o grafite é formado o diamante é formado em condições extremas. Matéria orgânica submetida a elevadas temperaturas, a elevadas pressões durante milhares ou milhões de anos, se transformando em diamante. Apesar da diferença energética entre a forma grafite e diamante ser pequena, para se produzir diamante, existem etapas intermediárias que envolvem uma barreira energética muito grande. E só condições extremas conseguem vencer essa barreira energética para formar o diamante. O que a lei de Hess diz? Que se eu saio da forma grafite e chego na forma diamante em uma ou em múltiplas etapas, o ΔH vai ser o mesmo, 1,9 kJ. Mas existem etapas intermediárias com barreira energética enorme. Por isso que dificilmente o grafite se converte em diamante. Apesar da diferença energética entre as duas formas ser pequena, essas barreiras energéticas aqui, ó, dificultam a formação do diamante. Por isso que os alótropos, que são menos estáveis, eles têm baixa ocorrência na natureza. Porque muitas vezes haverá barreiras energéticas aqui que dificultam a formação desse alótropo aqui, que é menos estável. Professor, uma dúvida, coisa simples. O diamante ele tem maior energia do que o grafite. 1,9 kJ por mol. Certo. Então, é pouca coisa, tá? Entendi. Mas eu queria saber, então, se ele é uma exceção, porque a gente leu ali que quanto maior for a energia, maior a estabilidade, ele é mais comum na natureza. Não, quanto menor a energia, maior a estabilidade. Ah, tá. Quanto menor. Entendi. Tá? Você rola escada abaixo ou escada acima? Escada abaixo. Você vai para uma região de menor energia potencial. Se eu soltar um objeto, ele cai. Ele não sobe. Se eu tenho dois objetos, se eu tenho água quente e ao lado o ar, o calor sai da água e vai para o ar. Sempre o conteúdo de energia do sistema vai minimizando, tá? A natureza busca minimizar o estado de energia. Menor energia, maior estabilidade. Entendeu? Entendi. Obrigado. Por que as ligações químicas se formam? Para os átomos ficarem estáveis, certo? Ficar estável significa o quê? Liberar energia. Quando uma ligação química se forma, o que acontece? Liberação de energia, perda de energia. Os átomos liberam energia, diminuem o seu conteúdo de energia. Então, eles ficam mais estáveis. Por isso que eles querem se ligar. Entendeu? Ok, certo.
E aí, pessoal, exercício de lei de Hess. Exercício de lei de Hess é muito padrão, tá? Se vocês entenderem como que faz alguns, se vocês fizerem uns 3 exercícios, você já consegue engatinhar para os próximos aí. Como que é exercício sobre lei de Hess? É assim, ó. A gente terá um conjunto de reações químicas cujo ΔH já é conhecido na literatura. Então, eu tenho aqui, ó, combustão do grafite, C mais O2 produzindo CO2, ΔH menos 94, aqui está em quilocalorias, por isso que o valor está diferente. A queima do hidrogênio, H2 mais meio O2 produzindo H2O, ΔH menos 68 quilocalorias. E a queima do metano, CH4 mais 2O2, produzindo CO2 mais água, ΔH menos 213 quilocalorias. Essas 3 primeiras equações têm o ΔH conhecido, ΔH obtido experimentalmente. Então, são 3 reações conhecidas, ΔH já bem definido, bem estabelecido, determinado experimentalmente, já publicado em artigos, já publicado em livros. Então, nós temos um conjunto de reações químicas cujo valor de ΔH já é bem conhecido. Então, aqui eu citei, né, eu forneci 3 equações, cujo valor de ΔH já é conhecido experimentalmente. E aí eu tenho uma 4ª equação, que é esta em azul, cujo ΔH é desconhecido. E aí eu vou aplicar a lei de Hess para obter o ΔH da reação em azul a partir dessas 3 reações em preto. Como? Eu vou manipular, eu vou pegar a equação 1, 2 e 3 e vou somar. Igual eu somei essas duas aqui, ó. Da mesma forma que eu somei essas 2 equações, eu vou somar essas 3. Só que não é somar da forma que elas estão aqui. Eu terei que fazer um ajuste antes. O que é um ajuste? Eu posso pegar essa equação, qualquer uma dessas equações, o que eu posso fazer com qualquer uma dessas equações? Se for necessário, eu posso multiplicar essa equação aqui por 2. E aí vai ficar 2, 2 e 2. E aqui o ΔH vai ficar o dobro. Se eu queimar o dobro de carvão, o calor liberado também será o dobro. Eu posso também pegar as equações e multiplicar por menos 3. Desculpa. Eu posso, por exemplo, dividir o 2. Então, aqui vai ficar 1/2, aqui vai ficar 1/4, aqui vai ficar 1/2, e aqui vai ficar a metade. Eu posso, por exemplo, multiplicar por menos 3. O que é multiplicar por menos 3? É multiplicar por 3, então vai ficar 3, 6, 3 e 6, e inverter. Porque quando eu multiplico por menos 3, eu vou inverter a posição dos reagentes. Vou pegar os reagentes e vou jogar para o produto. Vou pegar o produto e jogar para o reagente. Se a reação era endotérmica, vai ficar exotérmica, vai ficar endotérmica e multiplicada por 3. Então, o que eu posso fazer com essas equações que eu conheço? Eu posso multiplicar por um fator ou dividir, e eu também posso inverter a equação, ou eu posso multiplicar e
inverter. São esses tipos de manipulações matemáticas que eu posso fazer. Agora, como que eu vou saber se eu tenho que inverter uma equação? Como que eu vou saber se eu tenho que multiplicar por 3? Como que eu tenho que saber que eu tenho que dividir por 6? Ou multiplicar por 1/6? Eu olho para essa equação em azul. O que eu quero fazer? Determinar o ΔH da reação em azul. É como se esta quarta linha estivesse apagada. Quando eu somar a equação 1 mais a equação 2 mais a equação 3, tem que aparecer essa equação em azul. A equação em azul é onde eu quero chegar. Chegar como? Somando as 3 equações em preto. Se eu somar do jeito que está aqui, não vai dar certo. Então, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho na equação em azul? 1 mol de grafite. Aí eu venho aqui e procuro grafite. Onde que tem grafite? Na equação 1. Quanto que eu quero? 1 mol. Quanto que tem? 1 mol. Quantidade está certa? Sim. Então, eu preciso multiplicar por 2? Preciso dividir por 3? Não. Eu tenho 1 mol. E aqui também 1 mol. O grafite em azul está do lado esquerdo. E aqui em preto também está do lado esquerdo. Então, aqui já está do jeito que eu quero. Só vou pegar essa primeira equação aqui e vou multiplicar por 1. Multiplicar por 1 significa, vou repetir. Estou colocando aqui multiplicar por 1 porque eu conferi, eu estou dizendo, olha, eu conferi e concluí que eu não preciso alterar nada. Na equação em azul, eu tenho 2H2. Vou procurar H2. Encontrei aqui na equação 2. Eu quero 2 mols do lado esquerdo. E eu tenho 1 mol do lado esquerdo. O H2 já está do mesmo lado? Já está do lado esquerdo? Sim. Então, eu não preciso inverter a equação 2. Só que eu quero 2 mols do lado esquerdo. Então, eu vou pegar essa equação aqui e vou multiplicar por 2. E eu quero 1 mol de CH4 do lado direito. Procuro o CH4, está aqui. Eu tenho 1 mol, só que do lado esquerdo. Eu quero que esse 1 mol do lado esquerdo vá para o lado direito. Então, eu tenho que pegar essa equação 3 e inverter. Multiplico por menos 1. E agora, pessoal, eu vou reescrever essas equações aqui com essas alterações. E aí vai ficar C, grafite, mais O2 gasoso, produzindo CO2 gasoso. Posso fazer uma coluna assim, eu colocar assim ΔH em quilocalorias. Vai ser menos 94. A segunda equação eu multiplico por 2. 2H2 gasoso mais 1 sobre 2 vezes 2 vai dar 1. E onde está 1H2O vai ficar 2H2O. E aqui menos 2 vezes 68 quilocalorias. E a terceira eu inverto. O produto vai virar reagente. CO2 mais 2H2O líquido, sempre colocando o estado físico, porque, por exemplo, eu não posso simplificar água líquida com água gasosa, porque não tem a mesma energia. E o reagente vira produto. CH4 gasoso mais 2 O2. Invertir,
o ΔH, que era negativo, fica positivo. Se em um sentido a reação é exotérmica, no sentido contrário, ela é endotérmica. E agora sim, eu vou somar essas mesmas 3 equações em preto, com alguns ajustes, e ver se eu obtenho a equação em azul. Então, um CO2 à direita, um CO2 à esquerda. Simplifica. 2O2 à esquerda, com 2O2 à direita. Simplifica. O que sobrou? 2H2O à direita, 2 à esquerda. Simplifica. Sobrou carbono, grafite na primeira equação, mais 2H2 na segunda equação, produzindo CH4 na terceira equação. Obtive exatamente a equação que eu queria, em azul, somando essas 3 equações em preto aqui. Então, se eu somar esses 3 valores de ΔH, eu vou obter o ΔH da reação, menos 17. A unidade já está aqui na tabela. Ô, Dúvidas? professor, mas não tinha virado 6 mols ali, que você tinha mostrado? 6 aonde? Tinha- Não, estava dando exemplos do que poderia ser feito. Ah, tá. O que eu fiz? Multipliquei por 1, multipliquei por 2 e inverti. O que eu posso fazer com as equações? Eu posso repetir, eu posso multiplicar por um valor maior do que 1, eu posso multiplicar por um valor menor do que 1, né? Multiplicar por 1/3 ou dividir por 3, ou eu posso multiplicar, por exemplo, por 2 e inverter ao mesmo tempo. São os tipos de manipulações que eu posso fazer. Multiplicar ou dividir por um fator, inverter a equação, ou fazer as duas coisas ao mesmo tempo, multiplicar e inverter. É isso que eu posso fazer. O que eu tenho que fazer? Depende de onde eu quero chegar. E se eu tivesse aquela tabela de valores, com os valores de cada ligação, né? Eu poderia pular para a última equação logo? Assim? Não. Não? Porque aqui você tem um sólido. Aqui tem um líquido. Energia de ligação só serve para substâncias em fase gasosa. Aqui tem um sólido. Entendi. Lei de Hess dá resultado mais preciso do que energia de ligação. Esses 3 valores aqui em vermelho, eles são experimentais. Este valor menos 17 ele é teórico, mas é um valor teórico obtido a partir da manipulação de valores experimentais. Então, a lei de Hess é uma manipulação matemática de dados experimentais. Por isso que o resultado é preciso. Dúvidas aqui? Próxima, então, hein? Tenho 3 reações em preto. Valor de ΔH conhecido experimentalmente, já tabelados. Cada uma dessas equações em preto está balanceada, tem o estado físico, tudo certinho. E eu tenho a 4ª equação em azul, que é onde eu quero chegar. E descobrir o ΔH desta reação. Então, onde eu quero chegar? Na equação em azul. O que eu tenho na equação em azul? 1 mol de C2H4 do lado esquerdo. Vou procurar C2H4. Onde que está? Na equação 3. Tem 1 mol do lado direito. E eu quero 1 mol do lado esquerdo. O que eu vou fazer? Vou inverter a terceira equação. F2, eu tenho 6 mols do lado esquerdo. Onde que tem F2?
na equação 1 e na equação 3. E agora, o que eu faço? Inverto ou não? Qual que eu inverto e qual que eu multiplico? Está confuso. Porque eu tenho F2 em duas equações. Em uma delas, ele está do lado direito e na outra está do lado esquerdo. O que eu vou fazer? Não sei. Se eu não sei neste momento, eu posso pular. Eu não preciso fazer na sequência que está aqui. Então, ao invés de tentar botar os valores aqui para o F2, eu passo para o próximo. CF4. Eu quero 2 mols do lado direito. E aqui eu tenho CF4 já do lado direito. Eu quero 2 mols, aqui tem 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Multiplicar por 2. Olha, eu tinha dúvida lá no flúor. Mas agora eu não tenho mais. Na segunda linha aqui eu já resolvi, ó. Vou multiplicar por 2, eu sei que aqui vai ficar 4 depois. Eu tenho 4HF. E eu tenho na primeira equação 2HF do lado esquerdo. Eu quero 4 do lado direito. Então, eu tenho que inverter a equação 1 e multiplicar por 2. Quando eu fixei esses valores, menos 2 e 2, eu já acabei ajustando o flúor, que no começo eu tinha dúvidas. Então, se vocês tiverem dúvidas em um determinado elemento, passa para o próximo. Tá joia? E agora eu vou reescrever essas equações em preto com essas considerações. Então, aqui vai ficar produto, vai virar reagente. 2H2 gasoso mais 2F2 gasoso, produzindo 4HF gasoso. ΔH em quilojoules vai ficar mais... Não, invertir, né? Onde é positivo, vai ficar negativo. Menos 2 vezes 546. Digo, William. Professor, eu percebi uma coisa agora, porque sempre tem o estado físico, né? Sólido, líquido, gasoso. Só que, por exemplo, quando aparece grafite, não tem. É sólido. Sim, eu consigo imaginar que seja sólido. Só que por que não tem? Quando é sólido, ele fica subentendido que é sólido e não aparece? Ou é porque Sim. grafite só aparece na forma sólida? E aí Não, por isso porque fica se subentendido. você botar carbono sólido, pode ser diamante. Diamante é carbono sólido. Entendi. Então, no caso, não é necessário colocar grafite sólido. Se eu colocar grafite, já é sólido. Se eu colocar diamante, Isso. já é sólido. Isso. Entendeu? Só se eu Isso colocar, aí. por exemplo, só carbono, que aí, de uma forma Isso. geral, que eu E se preciso você colocar só o botar sólido. assim, carbono sólido, fica subentendido que é o grafite também, que é o mais abundante, né? Okay. Eu entendi, tá? É porque eu esqueci de ligar o microfone para falar que eu tinha entendido. Tá. Aí, pessoal, a segunda eu não inverto, só multiplico por 2. Então, vai ficar 2 carbono grafite mais 4F2, produzindo 2 CF4. Continua negativo. E o dobro, menos 2 vezes 680. E a terceira eu inverto. Produto vira reagente, C2H4, e reagente vira produto, 2 carbono grafite mais 2H2 gasoso, ΔH negativo vai ficar agora positivo.
Antes de sair somando, pessoal, é interessante conferir antes, tá? Se um balanceou errado, tal. E outra coisa, se vocês somarem aqui essas 3 equações e não der a equação em azul, eu garanto, é mais fácil começar do zero do que tentar ficar corrigindo, tá? Lei de Hess é um negócio muito padrão. Se não deu certo, é porque você fez errado. E se você fez errado, é mais fácil começar de novo do que ficar procurando erro, apagando e tentando remendar a questão, tá? Pode apostar que é mais fácil começar novamente. E é interessante, antes de sair somando aqui, conferir. Então, vai ficar 4, 2 e 2. 4, 2 e 2. Inverteu. Vai ficar tudo o dobro. 2, 4, 2. 2, 4, 2. E aqui invertido. 1, 2, 2, 1, 2, 2. Aí faz essa conferência. E agora eu vou somar as equações como se fossem equações matemáticas. 2H2 do lado esquerdo com 2 do lado direito. 2F2 com mais 4F2 do mesmo lado vai dar 6F2. Dois grafite do lado esquerdo com 2 do lado direito. Simplifica. E o que sobrou? C2H4 do lado esquerdo, 6F2 do lado esquerdo, 4HF e 2CF4 do lado direito. Então, vai ficar C2H4 gasoso, mais 6F2 gasoso, produzindo 2CF4, mais 4HF gasoso. Obtive exatamente a equação em azul, somando as 3 equações em preto. Soma esses 3 valores de ΔH, vai dar menos 2.400 quilojoules. Dúvidas? Professor, não é uma dúvida não, mas você se importaria de esperar só um pouquinho só para eu copiar, porque eu estou copiando como se fosse um exercício resolvido. Eu tenho que encerrar, que eu tenho que ir para outra aula, ele. Tudo bem, eu vou só tirar print aí, então. Dá um print, tá? Eu vou tirar print, porque eu percebi agora que falta 2 minutos. Pronto, tirei o print. Tá, joia. Pessoal, o que vai ficar para a nossa próxima aula? Eu vou postar a lista de exercícios. Vocês já terão condição de fazer toda a lista de exercícios. Eu vou fazer o possível para postar esta semana, tá? E aí vocês já podem começar a fazer. Vou dar um prazo aí de umas 3, 4 semanas. Vou tentar postar essa lista sexta, eu acho que é o dia mais certo para conseguir, tá? Postar a lista para vocês. O que vai ficar faltando para a próxima aula, para a gente encerrar de vez esse assunto? Ficou faltando um exercício aqui sobre lei de Hess. Eu gostaria, vocês podem até dar um print aí, e tem os slides lá também no Moodle, para vocês tentarem fazer esse exercício aqui, ó, sobre lei de Hess para a próxima aula. Ele é mais difícil, tá? É um dos mais difíceis que tem, dos que eu já resolvi. Mas tem um macete aqui, um jeito diferente de resolver também. O que é esse jeito diferente? Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Olha para a equação em azul. Tem carbono grafite na equação em azul? Não tem. Não. Mas aqui nas equações em preto tem carbono grafite, não é? Então, de alguma forma,
isso aqui vai ter que se anular. Quando eu somar os carbonos grafite de uma equação e de outra, eles têm que desaparecer, certo? Eles não podem aparecer aqui nessa equação em azul. O caminho mais rápido para resolver este exercício aqui é fazer isso daqui. Olha para a equação em azul. Tem Fe3O4 na equação em azul? Não tem. Então, esse FO3O4 aqui, de alguma forma, vai ter que simplificar com esse daqui. E na equação em azul também não tem Fe2O3. Então, esses Fe2O3 também vão ter que desaparecer. E aí, o que sobra? FeO, tem aqui, CO, tem aqui, ferro, está aqui, e CO2 está aqui. Então, se eu criar uma estratégia para simplificar, né, para somar essas três equações em preto, de modo a eliminar Fe2O3 e Fe3O4, o que vai sobrar? A equação em azul certinho. Por que é difícil essa daqui, se eu não fizer assim? Porque o CO está nas três equações. Quando eu for fazer aqui, ó, dá uma confusão mental. E o CO2 está na primeira equação, também nas três. Tanto o CO quanto o CO2 estão presentes nas três equações em preto. Isso dá um nó na cabeça. Para desembaraçar esse nó, eu tenho que pensar, o que não pode estar aqui? Fe3O4 e Fe2O3. Tentem por esse caminho. Ao invés de sair multiplicando por 2, por 3, dividindo e tal, quais são os números que eu tenho que multiplicar, dividir, inverter, de modo que eu elimine essa parte em verde e essa parte em vermelho aqui. E no final vocês vão obter, ao invés de obter a equação em azul, vocês vão obter essa equação em azul toda multiplicada por 6. Não tem problema. Divide por 6 e aí vocês vão encontrar a resposta. Tá joia? Aí na próxima aula eu vou resolver esse exercício e vou resolver 2 outros exercícios como se fosse um desafio. Um exercício bem extenso. Não tem aquele padrão que quando a gente pega o preço da gasolina, multiplica por 0,7 para encontrar o preço do etanol, para saber qual combustível que é mais viável economicamente a gente abastecer, se é etanol ou se é gasolina, vou fazer todos os cálculos para vocês saberem de onde que chega esse valor 0,7. E mais um outro exercício. Então, vou fazer 2 exercícios bem extensos, tá? Mas na forma de desafio. Mesmo sem esses 2 exercícios, vocês já vão conseguir prosseguir com a lista de exercícios até aqui. Então, assim, o assunto encerrou. O que eu vou fazer na próxima quinzena é um aprofundamento. Tá joia? Dúvidas? Digo ele. Professor, eu posso ir no banheiro? Pode, eu também tenho que ir no banheiro para ir para a próxima aula. Licença, viu? Tá joia, fica à vontade. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos encerrar, então? Beleza, pessoal. Vocês estão mudos hoje? Ô, tristeza. Pessoal, tudo certinho. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo, tá? Pelo fórum, através do Miuri, se tiver necessidade. Tudo bem? Tudo de bom aí para vocês. Um abração. E até a próxima quinzena. Ok, professor. Até mais. Fica com Deus. Tchau, professor. Boa semana, professor. Tchau, professor.